Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, bom dia, meu amigo. Tudo bem com vocês? Bem, espero que sim. O Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 8, verso de número 25. A palavra diz assim: E os seus discípulos, os discípulos de Jesus, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, nós perecemos. Então, os discípulos estão num barco com Jesus e no meio da travessia, uma tempestade alcança o barco de tal forma que as ondas ficam encapeladas, o mar bravio, o lago bravio, e eles entram num estado de temor e tremor. E eles fazem a única coisa que nós podemos fazer em meio a uma tempestade. A única coisa que nós podemos fazer em meio à tempestade, quando não há mais nada a se fazer, quando não há mais uma ação humana a se fazer, quando não há condições de sair da tempestade com condições próprias. Eles despertam Jesus que está dormindo no barco em meio à tempestade. E a palavra é essa: salva-nos, porque nós perecemos. Então, aqui neste texto, os discípulos, os seguidores de Jesus, vão em busca da salvação. Mas o que eles talvez não saibam, que a salvação ela não está condicionada ou ela não está balizada na tempestade. Porque tem gente que só pensa que tem que buscar salvação quando tudo não vai bem, ou quando passa por uma catástrofe, ou quando está num estado de uma enfermidade, de uma doença e tal. Mas a salvação ela vai além das tragédias e dos dramas humanos. A salvação é algo que transcende as questões mais objetivas do cotidiano. Tem gente que pensa que tem que buscar salvação quando quebrou financeiramente, quando materialmente está descapitalizado, quando tem gente que diz que tem que buscar salvação quando está com problema de saúde. Tem gente que acha que tem que buscar salvação quando os seus relacionamentos estão em processo falimentar, a esposa com o esposo, os pais com os filhos, mas a salvação transcende. A salvação não é só quando a canoa parece que vai virar, quando o barco está afundando. A salvação é até para você, meu querido, que acha que tudo vai bem. Porque a salvação é quando nós conseguimos, ou melhor, quando Jesus nos alcança e a gente pode dormir em meio à tempestade. Essa é a característica do salvo. Essa é uma atitude de alguém que se sente salvo e que sabe que as tempestades existem, mas elas não podem destruir uma vida firmada numa certeza, numa rocha, numa ideia, numa pessoa, Jesus Cristo de Nazaré.
Eles foram atrás da salvação da tempestade e Jesus começa um processo de salvação da existência. A salvação ela é existencial. A salvação não abarca só a questão dos perigos de navegar por um mar bravio, na caminhada de um mundo de incerteza, das dúvidas do que vai acontecer na minha vida emocional, psicológica, espiritual, profissional. A salvação, ela é existencial, como eu já disse. Jesus não é aquele que só nos salva das tempestades. Jesus é aquele que nos salva quando tudo parece que vai bem e o mar está calmo, aparentemente, porque as tempestades sempre existirão, mas a grande questão é: você vai dormir no barco no meio da tempestade? Se você dorme é porque você foi salvo por Jesus de Nazaré. Se você consegue ter aquela paz que excede todo entendimento no meio de uma tempestade, é porque você foi na pessoa certa que te salvou. Que Deus abençoe você nesta manhã e que você desfrute dessa salvação com tranquilidade, independente do momento que você está passando, você possa dormir no meio das tempestades da existência humana. Bom dia.